Olá, leitoras e leitores deste livro de processo tributário. Gostaria de falar-lhes um pouco a respeito do capítulo 1, dedicado às noções fundamentais do processo tributário. Neste capítulo, tratamos de aspectos ligados à ideia de jurisdição, à natureza da função jurisdicional e ao autocontrole do ato jurídico, do ato administrativo, que é feito no âmbito do processo administrativo, duas noções fundamentais para a compreensão do processo tributário, tanto o processo administrativo como o processo judicial tributário. E isso é feito a partir de uma compreensão de que o direito tributário é talvez o único ramo do direito em que a parte interessada, que no caso é o poder público, é detentora da tríplice função de, ao mesmo tempo, elaborar a regra que será aplicada para disciplinar a relação, regulamentar e aplicar essa regra em cada caso concreto e depois julgar os conflitos decorrentes dessa aplicação. Então, diferentemente do que ocorre no direito do trabalho, do que ocorre no direito do consumidor ou em qualquer outro ramo do direito, por mais que haja assimetria entre as partes da relação, não existe em uma delas essa tríplice função de elaborar, regulamentar e aplicar e depois julgar os conflitos decorrentes da aplicação dessas regras. No direito tributário, diversamente, isso acontece. Então, por isso, é muito importante a ideia da separação de poderes, a ideia de uma limitação jurídica ao poder de tributar, colocada na Constituição, a salvo do próprio legislador. Inclusive, esses aspectos foram trazidos para a contemporaneidade por revoluções que se motivaram, que tiveram origem em questões tributárias, é o caso da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa, da Revolução Americana, das revoltas que aconteceram no Brasil antes da nossa independência. Todos esses fenômenos históricos tiveram como estopim razões tributárias que foram as razões que nos deram a separação de poderes. Entretanto, apesar da separação de poderes, ainda assim a tríplice função, não estando toda a tríplice função com o poder público, apesar da separação de poderes, a separação de poderes não garante de maneira integral uma proteção do contribuinte, porque muitas vezes o poder judiciário continua se sentindo parte do Estado, cobrador de tributos, e nessa condição, de algum modo, decide as questões, lembrando sempre de que a parte que está sendo julgada é aquela parte que remunera os seus membros, que os remunerar o Poder Judiciário. Então, isso torna ainda mais importante o respeito às garantias do processo, o respeito às garantias do julgador para que ele tenha assegurada a sua imparcialidade, e daí a importância, a relevância de se estudar o processo tributário por uma ótica que não seja exclusivamente a do processo civil, embora muitas das ações sejam as mesmas, como é o caso da ação de procedimento comum, no caso da declaratória, anulatória, basicamente é o processo civil aplicado às leis tributárias, e o processo administrativo, que é disciplinado e desenvolve-se perante a própria administração pública, pode-se até entender que é um processo propriamente tributário, mas o judicial não, é o processo civil aplicado às leis tributárias, mas esses fatores que mencionei no início fazem com que esse processo deva ser visto de uma forma diferente, não da mesma forma como se aplica às lides entre particulares, e isso justifica a sua análise ou seu tratamento em uma obra, em uma disciplina nos cursos de graduação e pós-graduação, apartados também, e é disso que se trata nesse primeiro capítulo. Então, agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa leitura.